dia a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, já que não temos a atividade presencial, que nós possamos, nesse momento em que estamos sendo convidados a alguns hábitos novos, pelo menos momentâneos, buscar qual a lição necessária para todos nós, nesse instante em que, como humanidade, não apenas como uma localidade, estamos sendo convidados a refletir. Dando sequência à atividade de O Espírito em Foco, pedimos a Jesus que nos abençoe nesse momento, nos inspirando, nos auxiliando a todos. Aqueles que estão aí em seus lares, nas suas acomodações, seja onde for, que estão no ambiente espiritual criado pela sua boa vontade, pelo seu desejo de estar conosco nesta manhã feliz de sábado. Então, seguimos aqui com o Espírito em Foco nas nossas meditações. A obra da psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, tratando do assunto processo de individuação. Nós estamos aprendendo então, aqui com a Joana, que quanto mais descobrimos de nós mesmos, e quanto mais fazemos esforços para eliminar tudo aquilo que é perturbador, tudo aquilo que anda na contramão da nossa paz, da nossa felicidade, muitas vezes é o que nós queremos, mas não é o que nós devemos. E quando a gente faz alguma coisa que quer e não aquilo que deve, geralmente nos comprometemos e acabamos projetando insatisfações, e intranquilidades que vão nos alcançar no dia a dia. Nem todo aquele que faz tudo o que quer permanece em paz, Geralmente não. Agora, quando fazemos o que devemos, mesmo em situações tumultuosas, mesmo em enfrentamentos mais acerbos, em situações mais complicadas, conseguiremos manter uma relativa paz, mesmo que as lágrimas nos visitem, mesmo que a dificuldade nos alcance. Teremos aí muito mais chances de ter êxito do que se nos mantemos perturbados em decorrência de fazer aquilo que a gente quer e não o que se deve. Então a Joana diz que talvez não, a gente vai levar uma vida toda trabalhando aqueles aspectos que são as nossas viciações do passado. Como sempre falamos, nesse capítulo também, o inconsciente ele nos controla, porque o inconsciente somos nós, com o nosso aprendizado, com as nossas lições, com tudo aquilo que nós fizemos. Então, ele determina a vida. O que nós temos que fazer é contrariar isso. No que é bom, nós reforçamos. Naquilo que não é bom, nós procuramos corrigir. É claro que ninguém pode ignorar quem é. E mesmo que tenhamos aí um passado tumultuado, de vivências e experiências bastante adensadas, especialmente nos campos do comportamento não devido, tudo isso é importante. Nós somos o que somos. Carregamos na nossa intimidade germes divinos adormecidos que aos poucos vão despertar. Ainda não somos as pessoas que deveríamos ser. Por outro lado, temos uma carga que positiva ou negativa, que veio conosco, que é o ser que somos, ela nos representa. E ela é uma força que, se bem direcionada, ela vai nos trazer benefícios. A força dos enganos do passado permanece em nós como impulsos para esses mesmos enganos. Se nós pegarmos essa energia, essa disposição, essa força, controlá-la e direcioná-la para o lado do bem, para as coisas boas, elas serão auxiliares, aliadas nossas, embora provenham de uma realidade mal vivida nas experiências que se passaram. Por isso é que tudo que somos é importante para nós. Muitas religiões, ou muitas denominações religiosas,
elas trabalham com a ideia do pecado, né? Não, eu não posso pensar isso. Não, eu não posso aquilo. Porque se eu pensar isso, porque se eu fizer aquilo. E a pessoa vive aterrorizada, apavorada. E quando tem sequer uma ideia, né, negativa, em qualquer sentido que seja, a pessoa entra em pânico e num processo de autodepreciação terrível. Ele diminui-se de valor, né? Ele acredita-se inferiorizado, que perdeu o respeito, o amor de Deus por ele. E isso não é uma verdade, né? Jesus disse que os sãos não precisam de médico, ele veio para todos, especialmente para nós que somos ainda imperfeitos e doentes, e que precisamos da sua lei, precisamos dos seus ensinamentos para mudar. Agora, isso é um trabalho de vidas, de eternidade, não é trabalho de uma conversão. Agora eu me converti a Jesus, então agora, né, agora acabou todos os meus problemas, o meu passado foi apagado, né? Como diz um amigo, lê do engano, né? De forma nenhuma apagamos o nosso passado. Porque se apagássemos o nosso passado, nos apagaríamos junto, né? Porque o nosso passado somos nós. Nosso inconsciente somos nós. Estamos carregando toda a experiência que vivemos conosco. E o importante delas é que, mesmo no campo negativo, sendo tendências a nos indicar uma rota errada, ela pode ser repensada, refletida, meditada e a sua energia direcionada para os caminhos bons. Com a mesma gana, com o mesmo esforço, com o mesmo desejo que eu quero fazer uma coisa ruim, eu posso buscar uma coisa boa e usar toda aquela energia ali, na caridade, né, no amor ao próximo, na arte, em todas as suas expressões, na pintura, na dança, na música, na arquitetura, na jardinagem, no entalhe de peças, né? No moldar do barro, onde a nossa percepção nos indicar, podemos direcionar essa mesma força para se tornar criativa e produzir coisas muito belas. Né? Por isso é que somos íntegros, né? Não somos, embora vivamos muitas vezes uma vida facelada, né? Cheio de facetas, onde nos apresentamos de um jeito conveniente em cada oportunidade, o pano de fundo é o mesmo, né? Somos a mesma pessoa. Ninguém se divide. Mesmo aqueles que apresentam psicologicamente personalidades múltiplas, o pano de fundo é um só. E o terapeuta vai buscar esse pano de fundo. Quem é a pessoa que está manifestando aquelas várias expressões de apresentação diante da vida para poder fugir de si mesmo? E vai encontrar a pessoa lá atrás como pano de fundo. Então estamos sempre presentes em nós, não temos como fugir disso, né? Por mais que tentemos evadir-nos da pessoa que somos, deixando lá um bilhete, fui, e vai embora, não tem jeito. Para onde nós formos, iremos juntos, com tudo aquilo que a gente é. E Deus sabe disso, Ele nos respeita e nos ama assim, nos dando sempre a oportunidade do recomeço em cada reencarnação, dando-nos a oportunidade do crescimento. Senão a reencarnação não teria sentido, né? Então, por mais que as pessoas se assemelhem, cada um possui a sua própria estrutura psicológica, acabamos de falar. Por mais que as pessoas elas tentem imitar umas às outras, né? Por mais que elas tentem se parecer com esse ou aquele personagens, não tem jeito, porque somos nós. A gente pode até copiar o personagem, ipsis literis, tudo, o jeito de falar, a forma de agir, a forma de se comportar, imitar uma pessoa em tudo que ela tiver. Mas nunca imitaremos ela numa coisa, no que ela é, como pessoa. E é o que ela é como pessoa que promove aquilo que a gente olha e fala assim, eu queria ter aquilo para mim. Mas para ter aquilo para mim, para ter aquela empatia, para ter aquela abrangência de ação, é necessário que o espírito construa em si os mesmos valores que a pessoa construiu. Ninguém é só a sua fala. Estou dizendo agora para os iludidos, né, que acreditam que ficar sendo cover das pessoas, copiando pessoas, tentando aí ter a mesmo respeito, o mesmo sucesso, as mesmas coisas. Vemos muito isso também no meio espírita, né? As pessoas vendo determinadas pessoas crescerem, se projetarem porque tem aquela missão, o vaidoso quer ser igual.
Ele não quer se aprofundar nos estudos, ele não quer melhorar como pessoa, ele quer ser igual àquela outra pessoa. Mas a sua fala, o que você fizer, meu irmão querido, não vai ter a abrangência daquela pessoa, porque aquele é o compromisso daquela pessoa. Aquela pessoa tem aquele ideal de vida que ela trouxe com ela, porque ela tem um dever a cumprir ali. Mesmo que o nosso seja semelhante, o nosso terá que ser do nosso jeito. E é provável que a nossa abrangência não seja da outra pessoa. Nós não alcançaremos publicamente. E se num determinado momento alcança, no outro as coisas elas vão diminuindo. E quantos desses desaparecem? Ou caem no ridículo até, porque se tornam cópias, né? E são identificados pelas pessoas que são cópias, porque o original tem o que oferecer além da palavra. A cópia não tem. E assim em todas as artes, em tudo aquilo que o ser humano tenta fazer, copiando os outros. Por isso cada ser humano é único e deve buscar o seu jeito, e antes de querer o que os outros têm, o que os outros são, precisam desenvolver. Eu preciso desenvolver valores que me coloquem na existência do jeito que eu preciso estar. E que eu seja respeitado, amado ou não, mas que eu consiga realizar o que eu tenho que realizar com alegria, esperança e bem-estar, dentro daquilo que eu me propus fazer antes da vinda para cá. Eis porque somente a reencarnação explica essa multiplicidade de conteúdos psicológicos nas criaturas, tornando-as distintas umas das outras, já que, procedendo do mesmo tronco, cada uma viveu situação muito especiais e diferentes. Então, o que eu vivi nas vidas passadas, embora pareça no exterior, na vida de observação, como igual a que o outro viveu, para mim é diferente. Os meus registros em relação ao que alguém faz da sua vida é diferente do meu. Cada um de nós passa todos nós passamos pelas mesmas experiências, formatadas de maneira diferente. Mas cada um registra do seu jeito. Cada espírito registra as coisas conforme os seus sentimentos, conforme os valores que tem, conforme o crescimento que fez. Muitos espertalhões, né, tentam se dar bem no mundo e na sociedade usando no sentido de tentar obter o que os outros têm, de recursos nada recomendáveis. Enquanto aquele outro conseguiu com valores próprios, ele consegue a título de falcatruas, de imitações, de usar a lábia, o engano. Mas isso não vai longe, porque isso não planifica a própria pessoa que faz. Há um número muito grande de infelizes que acabaram se tornando bem-sucedidos, mas são infelizes, porque não estão vivendo a verdade de suas vidas. Estão tentando se parecer, né, tentando ambicionar coisas que os outros têm, que as pessoas cresceram e fizeram. Né? Se o Evangelho segundo o Espiritismo fala que se existe alguma rivalidade onde nós devemos aplicar as nossas forças, que seja a rivalidade do bem. Que nós desejemos então fazer no bem mais coisas ainda do que o outro fez. Não para competir, mas no sentido de ampliar a possibilidade de auxiliar. Esta é uma rivalidade que traz ao coração benefícios maiores, né? Então, por mais que as pessoas se pareçam, cada um tem o seu conteúdo. E só a reencarnação explica isso. Por quê? Porque cada pessoa, distintamente, viveu experiências para si, diferente dos outros, embora na aparência sejam as mesmas, né? Se nós pegarmos 10 pessoas e colocarmos para viver uma cena cotidiana, cada um registrará isso do seu jeito, da sua maneira, conforme a maturidade que possua. E essa maturidade é espiritual. O aferidor disso tudo é o conjunto de valores que a pessoa tem, que pode se assemelhar ao do outro, mas não é igual, porque cada pessoa é única. Por isso, nós temos que perder aquela visão que nós temos comparativa, né? Temos visões comparativas, ficamos sempre nos comparando com os outros, nos comparando com o que os outros estão fazendo, e nos esquecemos de parecer cada vez mais conosco mesmo. Cada vez mais procurar a nossa identidade, olhar para dentro e utilizar
os pendores, os valores que temos a nosso benefício, utilizando aquilo de maneira a que aqueles pendores, aqueles valores potencializem ações benévolas, ações de crescimento em nossa vida, em todos os campos que se puder compreender, seja nos campos da tecnologia, do aprendizado em qualquer nível que seja, da convivência entre irmãos, com a família, no trabalho, na sociedade, na caridade, onde pudermos. Vamos usar os nossos recursos íntimos, a nossa força, cada um faz de um jeito, né? Todo mundo corta legume lá na sopa e é válido, mas tem aquele que tem uma maestria no cortar, que aquilo fica uma beleza, né? Faz uma salada e monta essa salada de uma maneira que ninguém montaria ali naquele grupo ali, né? Aquela pessoa tem aquele dom, aquela capacidade, e ele vai investir e trabalhar isso e colocar a serviço dos seus irmãos. Usamos aqui um exemplo bastante rasteiro, mas em nossas vidas nós somos únicos, ninguém se parece conosco. Não existe outra criatura igual. Ah, fulano se parece com fulano. Isso não é verdade. A gente fala que parece porque a nossa visão é uma visão ainda grosseira, né? É uma lente desfocada. Se você ajustar a lente e ir procurando foco, né? Quando a gente vai lá fazer os exames para usar óculos, o que o oftalmologista faz? Ele vai ajustando a lente até a gente falar, opa, essa é perfeita. Nossa, estou vendo agora aquela letrinha pequenininha que eu não enxergava antes. Então, no macro, tudo é igual. No micro, não é. Quando nós ajustamos as lentes da alma, nós vamos perceber que ninguém se parece com ninguém, né? Na visão macro, sim. A olhar tudo em volta, nossa, esse jardim aqui é igual aquele outro jardim lá em cima, né, que eu vi lá em tal lugar. Nossa, essa planta aí também já vi. Ela é igualzinha àquela outra lá. É porque estamos acostumados a não olhar particularidades. E é por isso que a nossa vida é o que é. Porque não fazemos isso, inclusive, conosco. Se nós olharmos as particularidades que nos envolvem em relação à vida que temos, nós mudaríamos muita coisa. Não precisaria que muitas vezes as pessoas chegassem para a gente e falassem, você é isso. Você precisa mudar isso porque você está fazendo isso. Num primeiro momento, temos algumas reações. Muitas vezes nos assustamos, ficamos paralisados, não imaginando que a gente pudesse realmente ter aquele problema, aquele defeito. E uma qualidade também. Nossa, como você tem habilidade para isso. A gente se assusta. No outro momento ficamos com raiva da pessoa, né? Bravos. Quem é você para me falar isso? É. E no caso de uma qualidade, ficamos vaidosos, né? Nossa, eu sou o melhor, tal. Mas é porque nunca prestamos atenção detidamente em quem nós somos. Falta-nos essa percepção que a Joana de Anjos diz, que enquanto não adquirirmos uma percepção mais ampliada, mais justa da vida e das coisas, nós não entenderemos o sentido da vida, especialmente da nossa vida. Então, não é tudo igual. As coisas não se parecem. Grosseiramente, sim. Mas cada um tem a sua particularidade. Nós somos únicos. E as experiências que até hoje tivemos, os valores que angariamos, são únicos. Não se assemelham a ninguém. Na profundidade, na aparência, sim. Buscando a individuação, percebe-se que as contribuições do mundo exterior imprimem no ser valores que não são verdadeiros para o seu nível de maturidade. Somente possuem legitimidade aqueles que se procedem do âmago, do seu inconsciente, agora em sintonia com a consciência lúcida. Então, nesse processo de separar o joio do trigo para a gente se descobrindo, né, e se entendendo, o mundo exterior ele imprime em nós valores que não são verdadeiros. Então a gente começa, através das vivências com as coisas e com as pessoas, a achar um monte de coisa que não são verdadeiros. É preferível para nós acreditarmos numa ilusão do que admitirmos uma realidade, né? Muita vez a questão ela é tão profunda que ela responde
pela continuidade ou não de um ideal. Às vezes a pessoa tem um ideal, mas ela coloca esse ideal em fantasias, em ilusões. Ou do que ela ouviu falar a seu respeito, ou realmente daquilo que ela acredita que seja. E quando vai viver aquilo, as coisas não acontecem como gostariam, porque ela está iludida, né? Ela está iludida. E a vaidade pode fazer com que o espírito acredite que ele deva fazer uma coisa. Então, o nosso grande problema são as nossas ilusões, porque elas nos levam para um sonho que, quando nós acordarmos dele, não teremos ido a lugar nenhum. Somente a realidade, a verdade vai nos levar num lugar que é o que realmente está acontecendo. A ilusão não, né? A ilusão, ela não leva a gente a lugar nenhum. A ilusão é semelhante a um sonho. Nós, nós deitamos para dormir, né? Ou nos aconchegamos em uma poltrona, em algum lugar, e adormecemos. E aí começamos a sonhar. Fazemos um monte de coisa. Vamos a lugares, fazemos isso, visitamos aquilo, realizamos aquilo outro, ou passamos por uma dificuldade, né, lá do outro lado, porque o sonho geralmente é a emancipação da alma, né? A alma se desprende e vai viver suas experiências espirituais. Quando não, mergulha ali na sua própria memória, ficando nas imediações ali do próprio psiquismo, vivenciando problemas do dia a dia, né, tentando resolver coisas, e sonha com aquilo. Mas quando a gente tem sonhos reais, aquelas vivências que a gente foi lá e voltou tal, de repente acorda, não saiu do lugar. Nossa, mas eu tinha comprado tal coisa. Não, não comprou. Não, mas nossa, eu estava fazendo uma apresentação, eu estava... Não, não estava. Dentro do campo das suas ilusões, sim. No campo das suas ilações, dos seus pensamentos, dos meus, sim. Mas na verdade não fomos a lugar nenhum. Então a ilusão não leva ninguém a lugar nenhum. Tanto que levou-nos a dizer certa feita o espírito venerando Maria Dolores, que a melhor coisa, olha só, parece uma utopia, a melhor coisa que pode nos acontecer nessa vida é a desilusão. Pode parecer um absurdo isso, não é? Mas ela disse, a desilusão te traz para a realidade. E aí você começa a caminhar. Se eu tenho que caminhar 200 quilômetros e eu estou iludido, sonhando que estou caminhando os 200 quilômetros, quando acordo, não saí do lugar. Enquanto que por mais dura seja a caminhada de 10 metros, 10 passos, ela será muito mais proveitosa do que aquele sonho que me levou a tantos lugares e não me levou a lugar nenhum, né? Então, nesse sentido, né, a realidade, ela é muito mais importante e mais profícua do que a ilusão, embora a ilusão possa e aconteça em nossas vidas de maneira até mesmo ostensiva, né? Quantas vezes nos iludimos ostensivamente com alguma coisa? E quando voltamos para a realidade, o sofrimento, a desilusão, a decepção. Porque foram expectativas que nós criamos com o pensamento mágico, né? Joana de Ângeles também fala do pensamento mágico que a gente tem. A gente cria ideias e acha que as coisas vão acontecer daquele jeito. E a realidade vai acompanhando paralela. Em algum momento a gente vai desmoronar lá de cima da ilusão e vai cair na realidade, né? Tem um ditado até popular que as pessoas falam, ditado não, um chavão, né? Fulano caiu na realidade, caiu na real. Verdade, caiu na real. Até que enfim. E é bom cair na real, por mais dolorosa que seja essa experiência. Porque ela vai nos trazer de volta ao lugar que nós estamos e de onde nós temos que sair. Com esforço, dedicação, vontade, boa vontade. Se uma pessoa passar a vida inteira iludindo todo mundo, num lugar que não lhe pertence, num pódio que não é dela, a hora que ela chegar no mundo espiritual, vai desiludir-se. E vai acordar daquela ilusão. E vai perceber que não foi a lugar nenhum. E qual é a punição? Se é que podemos falar assim, porque o Evangelho segundo o Espiritismo fala em punição, embora a punição não seja como nós compreendemos, né? A punição é porque quando eu sou constrangido a fazer alguma coisa, me sinto punido. Então qual é a punição para aquele que assim procedeu? Recomeçar de onde
parou. Então, muitas vezes, o espírito vai ter que voltar lá no início da sua missão, no início da sua responsabilidade. E curioso, né? Interessante que nessa volta a esse início, acontece um fator muito, muito desconfortável para nós. Se a gente não andou nenhum passo, nenhum metro, né? É que toda aquela organização que foi feita para a gente fazer aquilo que tinha que fazer naquele momento, provavelmente não existirá mais. Pode acontecer, sim, que algum coração querido permaneça conosco na mesma estrada, no mesmo caminho, mas outras situações terão progredido, e pessoas terão progredido, adiantado, e não poderão estar conosco. E nós teremos que fazer a tarefa praticamente dobrada, porque teremos que assumir mais algumas coisas para a existência e ainda resolver aquelas que nós não fizemos. Aí teremos que fazer hora extra, né? Teremos que trabalhar dobrado para poder resolver aquilo que não resolvemos. Isso oferece muita tranquilidade, porque permite identificar que não se torna necessário, para obter o triunfo, ser igual a ninguém. Nós acabamos de falar. Simile de outrem, cópia de modelos que se exibem na mídia, nos sucessivos festivais de ilusão e dos tormentos generalizados. Então, não precisamos nos assemelhar a ninguém, não precisamos copiar ninguém. Cada pessoa tem o seu valor. Uma pessoa, esses dias, falou assim: não concordo com você, não concordei quando em uma de suas falas você falou dessa coisa aí de que a gente não, de que imitar alguém tal não vai a lugar nenhum. Eu vejo tantos imitadores se dando bem. Eu disse: meu irmão, esse se dar bem é aparente. Mesmo que a pessoa consiga alguma projeção exterior, intimamente ela não foi a lugar nenhum, como nós acabamos de falar, ela está iludida. E a ilusão é um sonho. A hora que ela acordar desse sonho, ela vai se achar uma porcaria. Aí sim o espírito cai na autodepreciação. E fica naquele rosário de lamentações, achando que vai sensibilizar o Criador. Ah, eu sou uma porcaria. Ah, eu não valho nada. Tá vendo? Não fui a lugar nenhum. Não presto para nada. Né? Ainda não está prestando, mas vai prestar. Ainda não estou servindo, mas vou servir. Porque eu preciso cuidar de mim. Não de uma imagem, criando em torno de mim uma imagem de uma coisa que não existe. Uma coisa não persiste por muito tempo se ela não for verdadeira. Né? Uma pessoa não, o trabalho não vai aonde ele foi se ele não for real. Mesmo que os nossos detratores nos enxerguem de maneira com uma visão depreciativa, de maneira depreciativa, que eles não acreditem em nós, se o trabalho for verdadeiro da nossa vida, seja ele o trabalho religioso, seja a família, seja o trabalho profissional, em qualquer campo, ele vai para frente. Já ouvi gente dizer assim, porque duas pessoas complicadas se juntam, né? Num casamento, uma pessoa dizer assim: esse casamento não vai virar nada. E eu conheço essas pessoas há muitos anos. Já a família não só virou alguma coisa, como tem filhos, como os filhos já estão estudando, como as coisas vão andando. Tem lá suas rusgas, suas dificuldades, devido ao problema de temperamento daqueles espíritos que se comprometeram a viver juntos, que pediram aquela experiência juntos e sabiam que seria difícil e estão caminhando. A visão do iludido é olhar para aquela imagem, para aquela coisa exterior que ele está enxergando, porque ele não vê a profundidade, e falar: isso aí não vai virar nada, isso aí não vai dar certo. Quantas vezes pais cometem essa crueldade, essa maldade com seus próprios filhos? Você nunca vai virar nada na vida, você não serve para nada. E se for um espírito muito impressionável, porque tem uma visão ruim de si, porque vem de um passado complicado, com muitas experiências mal sucedidas, ele pode introjetar mais essa informação que se soma àquela que ele já tem de si, e ele realmente não se esforçar para mais nada. E realmente não ir a lugar nenhum mais. Claro que não foi o pai que levou ele a isso. Ele já tinha essa visão de si, que foi reforçada pela visão do pai e da mãe.
quando na verdade o esforço dos pais é auxiliarem os filhos a caminharem. Você não está conseguindo agora, mas você vai conseguir. Se você não conseguir isso, conseguirá outra coisa. Tem um amigo muito querido que o filho não conseguiu ir nos estudos, não tinha jeito. Ele disse: não tem problema, você vai trabalhar. Você vai ganhar o seu sustento trabalhando. Veja o que é que você gosta de fazer e vai fazer. E o filho fez lá, chegou até os estudos que todo mundo deve alcançar para ter aí uma noção da vida, né, das coisas, e foi trabalhar. E é uma pessoa bem-sucedida no bom sentido de não de ser na sociedade alguém reconhecido materialmente como todo mundo acha, mas é alguém que deu passos na sua existência andando, caminhou. Se o pai olha para ele e fala: você não serve para nada, você nunca vai ser nada, provavelmente ele estaria talvez mergulhado num quarto depressivo, ou caminhando pela vida acreditando realmente que ele é uma porcaria, que ele não serve para nada. Então, essa visão errada, imediatista que a gente tem das coisas, é uma visão falsa. Nós não conhecemos as realidades de ninguém, conhecemos nem as nossas. Não sabemos nem quem somos direito. Estamos aprendendo sobre nós mesmos e nunca uma reencarnação nos ofereceu tanta oportunidade de sabermos sobre nós do que essa. Nunca, em tempo algum, tivemos tanta oportunidade, porque hoje temos o Espiritismo, temos a literatura espírita que nos ajuda a refletir, a meditar, temos a caridade que o Espiritismo nos ensina, que foi ensinada por Jesus a todos nós, como a nossa tábua de salvação, porque a caridade ajuda a moldar em nós uma nova natureza. Então aquela natureza derrotista, destruída que vem do passado conosco, ela vai se modificando e através do bem que praticamos começamos a enxergar valores em nós. Esses valores nos ajudam a prosseguir, a caminhar, a ir na direção das conquistas que temos que fazer conforme a programação que fizemos para esta vida. Então onde o derrotismo? Nas nossas mentes, na nossa ilusão. Todo aquele que não pretende crescer e fazer nada, prefere se ficar ali lamentando e amargurando. Por isso é que quando a gente fala isso, as pessoas acham que nós estamos exagerando, dizendo da cópia. Não seja cópia. Não... De fato, só conseguiremos progredir com valores próprios. Já vi muita gente, inclusive no meio espírita, pessoas iludidas que leem uma meia dúzia de livros, não compreendem a doutrina na profundidade e começa. Nós também ainda não compreendemos, somos aprendizes, né? Eu também sou um aprendiz, não sei praticamente quase nada ainda. Mas já entendi algumas coisas. Isso que eu entendi é suficiente para que eu prossiga tentando melhorar a pessoa que eu sou. Então as pessoas se abeiram de meia dúzia de informações e já querem explodir na mídia. Já querem, olhem para Divaldo Franco, querem falar que nem o Divaldo, querem ter a projeção pública do Divaldo. Olhem para aquele trabalho, eu vou montar uma instituição maior do que essa, eu vou fazer mais coisas do que vocês fazem. Graças a Deus, tomara que sim. Mas não é assim. Uma instituição não é um prédio como esse aqui, não é um conjunto de construções como nós temos aqui, não é isso. Não são esses jardins, são as pessoas que estão aqui dentro. A instituição é o seu trabalhador. E em relação a isso, tanto faz um prédio quanto embaixo de uma árvore. Quão profícuo não eram os evangelhos de Chico Xavier embaixo do abacateiro. Tem até uma obra. Quão profícuo. Aliás, o maior trabalho de caridade não é dentro da casa espírita. É quando os trabalhadores saem à procura dos necessitados. Eles estudam, se preparam, convivem e vão à procura dos necessitados. Lá onde eles estão. Arrumar um séquito que te respeite é fácil. Meia dúzia de pessoas que te bajulam por causa de valores que você não tem, mas eles têm menos ainda, é fácil fazer isso. O que é difícil é juntar irmãos em torno de uma causa de amor, se amando uns aos outros verdadeiramente, não se bajulando, e juntos saírem na direção do necessitado. Foi para isso que Jesus preparou os seus discípulos.
vocês serão reconhecidos primeiramente por muitos se amarem e pelo perfume da caridade que espargirem ao seu redor. É isso que realmente transforma o homem. É isso que dá valor à criatura. É. Uma instituição simplesmente é um conjunto de pedras amontoadas, com janelas, com ar-condicionado, com luzes, mas ela não é isso. A instituição que Jesus espera que nós criemos, a pessoa que Jesus espera que nós sejamos, é o homem que ama, que sai do seu comodismo e vai na direção do seu semelhante. Isso poucos querem, porque a pessoa quer o louro, né? Fulano manda lá e é respeitado. Não, ele não manda. É a sua visão deturpada, pequenina e estreita, que acha que ele manda. Não. Lá, ele é um líder. Ele conduz alguma coisa junto com seus irmãos. E junto com seus irmãos, realizam uma obra que não é feita com o dirigente, mas é feita por todo mundo. Então, meus irmãos, quando volto a falar isso, né? Algumas pessoas também acham exagero nosso isso. Um dia nós vamos aprender essa verdade. Eu cheguei a essa conclusão pelos meus estudos e vivências, e eu gosto de compartilhar. Quando nós somos apresentados numa tribuna para falar, não nos interessa os títulos. Muitas vezes as pessoas que nos apresentam, e eu ouvi na internet esses dias uma pessoa apresentando uma outra, fazendo uma chamada para a fala de um orador, que ele é sensacional, que ele é isso, mas falou tantos elogios, fez tantos elogios à pessoa. Isso não é benéfico nem para a pessoa, nem para as pessoas que estão ouvindo, e nem para ele próprio, que destituído de valores próprios precisa exaltar os outros. Nós temos que lembrar disso. Paulo nos ensinou muito isso. É necessário que eu diminua para que o meu Senhor cresça. Paulo foi mandado para o deserto para esquecer o doutor que ele era. Aí nós vamos apresentar uma pessoa e diz, aqui está o doutor fulano de tal. Essa pessoa que é isso, que é aquilo, e desfila todos os títulos da pessoa, seja títulos religiosos, seja títulos profissionais, humanos e intelectuais. O que isso nos importa? Quando uma pessoa adentra uma casa espírita, quando ela vai à tribuna para falar, ela é um alto-falante. Ela vai reproduzir o que Jesus desejaria que os seus irmãos escutassem. É só isso. É um irmão, né? Um médico, um juiz, um servente de pedreiro, uma pessoa que recolhe o lixo da rua, uma senhora que lava a louça e cuida da sua cozinha, a lavadeira de roupas, o presidente da República, seja quem for, quando ele adentra uma instituição religiosa, ele perdeu todos os seus cargos e se tornou um irmão dos seus irmãos. Enquanto, meus irmãos, nós não aprendermos isso, nós estamos iludidos numa falsa interpretação da verdade, da realidade. Estamos apodrecendo moralmente. Exagero meu? Continue nesse pensamento. Continuemos nesse pensamento. E nós vamos ver onde é que nós vamos parar. A literatura espírita não é suficiente para nós nesse sentido? Quantas coisas André Luiz nos ensina. A rainha de França, em O Evangelho segundo o Espiritismo, uma realeza terrestre. Será que nós não vamos aprender nunca isso? É só observarmos lá. Que rainha eu sou, disse ela. Acreditei que eu seria rainha no mundo dos espíritos. Não sou nada, tenho que pedir pelo menor serviçal do meu palácio, a quem sempre achei inferior a mim, porque não tinha sangue azul, sangue nobre. Meus irmãos queridos, vamos pensar. Joana está nos convidando a isso, e é isso que ela nos leva a entender. Cada ser possui uma infinita riqueza no seu mundo interior, que é a herança divina nele jacente, que agora desperta e toma-lhe a consciência, libertando-o dos atavismos perturbadores. Então, todos nós possuímos uma riqueza muito grande em nós, que vai sendo despertada, tornando-se-lhe consciente. Aos poucos vamos melhorando daqueles atavismos que eu acabei de falar, daquela necessidade de projeção, daquela necessidade de aparecer,
de tudo aquilo que vai nos levando a uma falsa ilusão de quem a gente é. E geralmente, olha que interessante, né? Há uma coisa muito interessante no iludido. O iludido, ele também, além de ter ilusões a seu respeito, ele tem ilusões a respeito dos outros. Então essa questão, essa necessidade de autoexaltar-se ou de exaltar os outros tem relação com a ilusão. Porque a pessoa, ela acredita que ao exaltar o outro, ela vai ganhar alguma coisa com isso. Acha que ela vai receber prestígio, né? Exatamente por isso, por se exaltar. Pode, como eu disse, conseguir de meia dúzia de pessoas que ainda também não têm lá muito conhecimento, não têm lá muito entendimento, que vão achar isso maravilhoso. Nossa, que importante, né? Aquela pessoa importante, aquele outro importante. Mas, na verdade, as pessoas de bom senso vão olhar para isso de maneira lamentando essa situação. Não sejamos cópia, não nos exaltemos, não exaltemos a ninguém, porque em verdade somos todos irmãos na mesma condição de aprendizes. E se eu tenho alguma prerrogativa a mais, se eu tenho algum título, se eu tenho alguma coisa que me diferencia do meu irmão, eu só tenho na mão uma ferramenta de trabalho que me dá mais condição de fazer, de ajudar, não algo pela qual eu devo ser exaltado. Missão do homem inteligente na terra, vamos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vos orgulheis do que sabeis, porque a vossa sabedoria, o vosso saber tem limite muito estreito no mundo em que habitais. O que é a terra perto dos mundos elevados, mundos maiores que o nosso? Somos ainda rastejantes. Que necessidade de exaltação! Significa que estamos necessitando de um tratamento psicológico, de meditar mais sobre as lições do Cristo e da doutrina espírita para nos encontrarmos conosco mesmo. Estamos precisando fazer esse autoencontro. A psique humana, que se constrói como resultado dos símbolos universais existentes, dilata-se na individuação, que aguarda ser alcançada por todos os seres pensantes. Por outro lado, meta da reencarnação. Né? Então, nós estamos nos construindo através dos símbolos, né? Dos contatos com as coisas aparentes, daquilo que está no exterior. A conquista do si, a elevação do espírito, pairando sobre os destroços das experiências malogradas, transformadas em edificações de paz. O nosso passado só é importante como momentos de avaliação. Mas é sobre os destroços daquilo que a gente destruiu é que nós edificaremos a nossa paz. Porque sobre eles edificaremos o homem novo, o homem singelo, humilde, menos iludido, menos materializado. Vamos pensar sobre isso. Porque o problema de nos exaltarmos é com o tempo acreditarmos na ilusão que criamos a nosso respeito. Há pessoas que mentem tanto, ou mentem sobre alguma coisa por um tempo, depois não sabem mais quem é. Não sabem mais se aquilo é verdade ou mentira. E vive toda aquela mentira por uma vida toda, acordando apenas lá no mundo espiritual. Outra vez, exaltamos os outros. E se olha o desserviço que nós prestamos à pessoa que a gente exalta. Porque se ela já tiver um gatilho pronto de vaidade, e nós formos apertando o dedo dela nesse gatilho, pode ser então que esse gatilho da vaidade em algum momento dispare e ela realmente perca todo aquele autocontrole, realmente acredite naquilo que nós estamos falando, tornando-se uma pessoa iludida, que não vai chegar a lugar nenhum, porque o lugar que chegar, com a nossa bajulação, com a bajulação das pessoas, com o acreditar naquilo que os outros acham dela, ela não terá ido a lugar nenhum, como nós não teremos ido. É uma lição que eu guardo de Maria Dolores há muitos anos. Tenho notado as frases que ela me fala. Que as pessoas acreditem
em imagens criadas a seu respeito, é um problema delas e um direito. Que você acredite nisso, aí é um problema seu e poderá ser a sua desgraça. Então, eu não posso acreditar no que os outros acham que eu sou, em nenhum sentido, nem no bom e nem no ruim, porque a pessoa também pode achar que você é um monstro. Eu não sou um monstro. Eu posso não ser a pessoa ideal ainda, a pessoa que tem valores suficientes já para ser realmente uma pessoa boa. Eu não tenho todos eles, mas eu não sou um monstro. Então, se alguém me vê como um monstro, isso é problema dele. Se alguém me vê como um máximo, como um as, como alguém brilhante, maravilhoso, isso é um problema da pessoa também. Eu não posso acreditar nisso. Por maiores atributos que uma pessoa tenha, ela não é mais nada do que um servidor do Cristo, que precisa se apagar para que o Cristo apareça. Os nomes mais notáveis da oratória, do bem nesse mundo, quando foram elogiados, não guardaram os elogios para si. Né? Divaldo, quando é homenageado e elogiado, ele diz: nada seria se não fosse a doutrina que eu represento. Eu falo em nome dela. E o que eu digo vem dela. Então, esse título, essa honraria, eu transfiro agora todo o mérito disso à doutrina que eu professo. Quando Chico era elogiado, ele também achava um jeito de diminuir aquela visão da pessoa a seu respeito, colocando-se como uma pessoa normal, para que as pessoas enxergassem nele um homem que estava lutando, um homem que estava procurando a sua iluminação. Com essa postura, nós ajudamos muito mais do que com uma oratória brilhante. Que adianta falar bonito, ter uma oratória brilhante, se os meus exemplos, que é o que influencia, que é o que ajuda, que é o que beneficia, eles são de alguém arrogante, de um prepotente, de um vaidoso, de um orgulhoso que acha realmente que é aquilo que todo mundo acha dele. Aquele que se elevar será exaltado, e aquele que se humilhar será exaltado. Nunca procure os primeiros lugares, disse Jesus na sua parábola, para que o dono da festa não te constranja depois a ocupar os últimos lugares. Mas ao contrário, procure os últimos, para que te vendo lá e te reconhecendo, ele te coloque nos primeiros lugares. Quantos de nós seremos convidados a procurarmos os últimos lugares pela consciência? Ao despertarmos na vida espiritual, a consciência irá nos convidar a que ocupemos o verdadeiro lugar que nos compete diante das posições que a existência nos possibilita.